Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia, onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. E o alimento para a vida no dia de hoje está no Evangelho escrito por João, capítulo 5, versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24, onde a palavra do Senhor diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este versículo mostra de forma bem clara o quanto a fé é essencial para que alcancemos a salvação eterna, e como a palavra e a fé caminham juntas, e que é através da palavra que a fé de qualquer pessoa é provocada, ou motivada a desenvolver um crescimento e entendimento focado em Jesus Cristo. Veja que o versículo que lemos diz que quem crê, se nutrindo na fé que vem pela palavra que sai da boca do Filho, que é Jesus Cristo, e crê no Pai que o enviou, esta pessoa que está dentro desse parâmetro espiritual, ela tem a vida eterna, está livre do juízo e já passou da morte para a vida. Ou seja, esse entendimento de que a fé e a palavra andam juntas e que nos arremete à vida eterna, podemos afirmar categoricamente que, pela fé, aquilo que estava morto e enterrado em uma vida de pecado, agora é vivificado pela graça, que nos trouxe a salvação pela misericórdia de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. A fé ela é totalmente sobrenatural. Tanto é verdade que não podemos ver a fé por meio de um corpo que se inclina, mas ela só é manifesta no interior de uma alma que crê. E Jesus veio ao mundo exatamente com a finalidade de despertar, de acordar essa fé que estava alojada dentro de cada pessoa. Uma fé engessada, blindada por uma capa de pecado que distanciou Deus do coração do homem. Jesus, ele veio ao mundo curar essa fé doente e vazia para que fôssemos purificados e atingíssemos a contemplação da verdade. A fé é primordial para que chegamos à compreensão de qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para que entendemos pela palavra do Evangelho essa transição da morte para a vida. Sem fé e sem a manifestação da palavra de Deus, jamais compreenderemos que vivíamos atados pela morte que entrou no mundo pelo pecado original, pelo pecado cometido por Adão e Eva. E que passamos a ter vida também por uma morte, mas pela morte de alguém que se entregou sem merecer, pela morte de alguém que se substituiu por cada um de nós, porque todo ser humano estava entregue à morte e à ruína espiritual. Mas a morte de Jesus Cristo chamou-nos para uma nova vida, e aquilo que era trevas, que era fracasso, agora passa a se chamar vida e vida com abundância. E o diabo, que é o mediador da morte, perdeu o poder sobre o homem. E tudo isso só podemos assimilar, trazer para a nossa vida por um único caminho, o caminho da fé e da palavra de Deus. A palavra de Deus sustenta a nossa fé e mostra a verdade que conduz a humanidade para a direção de uma nova vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se o apóstolo Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é fundamental que a mensagem seja pregada e que esta mensagem seja a base de nossa fé. Eu sei que não é fácil, porém, também sei que é possível viver mediante a palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé. E eu quero deixar nessa reflexão uma razão para você jamais desistir. O diabo, ele continua com um plano para destruir o ser humano. Ele está em plena atividade, então o melhor é escutar a palavra de Deus. Procure cultivar seus pensamentos nas coisas pertinentes a Deus. Não espere dias melhores, mas espere estar a cada dia ao lado de Deus. A vida é uma jornada de altos e baixos, mas independente da situação, Deus sempre estará com você. E é nos momentos de mais dificuldade que devemos estar com a fé mais elevada. É nos momentos de mais dificuldades que aprendemos as mais valiosas lições. Jamais deixa a desesperança invadir seu coração. A desesperança é uma arma do inimigo para tentar mostrar para você que não há mais saída. Ative sua fé. Deus sempre estará caminhando contigo em cada passo seu, pode ter certeza. Os passos de Deus também estará ao lado.
Mesmo que as tempestades parecem não ter fim, acredite que Deus tem um propósito maior e melhor para a sua vida. As provações, elas vêm somente para fortalecer a nossa fé e nos transformar em pessoas melhores. Nunca duvide do poder de uma fé. Nunca duvide da força que ela pode trazer para dentro de você. A fé te faz capaz de vencer qualquer obstáculo. Lembre-se que a fé é a chave que dá acesso a Deus e às suas bênçãos. Mas jamais esqueça que a salvação deve ser a primeira e a mais importante bênção de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Amém. E graças a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor continue fortalecendo a nossa fé e que mesmo que venham as dificuldades da vida, as tempestades que parecem não ter fim, ainda assim podemos estar firmes e constantes ligados em Sua palavra, que nos traz o caminho da verdade, que nos conduz para a salvação. E aqueles que estão desfalecidos na fé, que já não acreditam mais em nada, peço também que o Senhor regenere esta fé através de sua palavra pregada. Anima-os em seu caminho para que todos alcancem a glória da salvação. Amém e graças a Deus.